Nós vamos apresentar o capítulo 29, Estados Unidos e a Europa no século XIX. Os integrantes são Bruno Henrique, Bruno Pena, Gabriel Cardoso, Lorenzo e Rodrigo, turma 24. Os Estados Unidos. Após a independência dos Estados Unidos, a situação foi crítica. As autoridades não tinham forças para cumprir os acordos e cobrar impostos. Também havia o perigo da fragmentação política, que assim houve uma disputa entre o Partido Republicano, que defendia um governo central forte, e o Partido Democrata, que era favorável a uma grande autonomia para os estados. A Marcha para o Oeste. George Washington, líder da luta da independência e o primeiro presidente dos Estados Unidos, começou a obra de organização e construção do país, que foi basicamente a expansão territorial da nação, originalmente com 13 colônias, em direção para o oeste. Com a ocupação desenfreada do oeste americano, aumentou-se muito a busca por terras férteis, que estimulou uma acelerada expansão territorial. Isso contribuiu para a expansão da crença no destino manifesto, que era basicamente um povo eleito por Deus para se multiplicar nas terras da América, levando consigo a civilização. O incentivo do governo americano deu-se à lei do povoamento. Ela ofertava lotes de terra no oeste a um preço muito baixo, que era apenas para os interessados, e exigia em troca que a terra vendida fosse habilitada e cultivada durante no mínimo 5 anos. E alguns estados americanos criavam leis que forçavam a remoção dos indígenas. Assim, entre 10 a 15 mil indígenas morreram por causa disso. A força do dinheiro e das armas. A expansão territorial dos Estados Unidos se fez por meio de acordos diplomáticos, um exemplo, Estado Oregon, por meio da compra de terras, os exemplos Flórida, Alasca e Louisiana, e por meio da guerra, que foi a metade do território antigo do México. A descoberta de jazidas auríferas na Califórnia iniciou-se a corrida de ouro, contribuiu para acelerar a marcha para o oeste. Estimulou também a construção de ferrovias e gestou-se a ideia de que o trem ia ao oeste levar o progresso e a civilização. Slide 5. A Guerra de Secessão. Estados Unidos estava expandindo suas fronteiras. Existia uma grande diferença entre o Centro-Sul e o Centro-Norte, então eles entraram em conflito. O Centro-Norte tinha a economia dinâmica, e a indústria e o comércio era tão importante quanto a agropecuária. Eles adotaram um estilo de vida burguês, investindo na agricultura mecanizada. O Centro-Sul apoiava-se nas placantes, propriedades escravistas produtoras do gênero agrícola, empenhando-se em acumular terras e escravos. Ostentavam móveis e roupas importadas com um estilo de vida aristocrático. A política dos Estados Unidos era controlada por sulistas, até que em 1860, o nortista Abraham Lincoln foi eleito presidente. Ele defendia a liberdade e a união do país. Mas os sulistas não queriam essa união, então formaram um país, os Estados Confederados da América. Eles adotaram uma constituição própria, onde conservava a escravidão e a autonomia. Os nortistas não aceitaram secessão e teve início a Guerra Civil Norte-Americana, ou Guerra de Secessão, entre o norte e o sul dos Estados Unidos. Slide 7. Segregação racial versus cidadania. A 14ª Emenda Constitucional considerava cidadãos dos Estados Unidos todos os indivíduos nascidos e naturalizados no seu território. A 15ª Emenda dizia que todos os cidadãos, inclusive ex-escravos, tinham direito ao voto. Mas essas leis sempre se mostraram insuficientes para transformar esses homens livres em cidadãos. Então os negros tiveram que lutar muito tempo ainda para conquistar, na prática, os direitos garantidos pela lei. No Sul, os negros eram proibidos de ocupar cargos políticos, de fazer parte de júris, de disputar empregos com brancos e de votar. A Corte Suprema apoiou a lei de Jim Crow, que representava espaços públicos destinados a negros e brancos. Mas em 1964, depois de um longo processo de lutas, os negros conseguiram fazer aprovar a Lei dos Direitos Civis, que proibia a discriminação racial em locais de órgãos públicos e nos registros de eleitores. Slide 8. Desenvolvimento econômico e a concentração de capital nos Estados Unidos. Os Estados Unidos começou um período de desenvolvimento marcado por industrialização acelerada, mecanização na agricultura e modernização nos meios de transportes e no meio de comunicação, após a Guerra Civil. A industrialização
teve alto imposto nos produtos estrangeiros e incentivo de imigração com a mão de obra farta e barata. A agricultura deveu-se da mecanização e à ampliação de área de terra destinada à lavoura. Os transportes. Ferrovias transcontinentais foram construídas, transportando riquezas naturais. Com o aumento da industrialização, os Estados Unidos virou uma rica burguesia industrial, com a classe operária forte. O arranque industrial e agrícola foi acompanhado de forte concentração de capital. E as grandes empresas, elas eram controladas por família. Os Rockefeller, os Morgans e os Swift. Os Rockefeller controlavam o petróleo, os Morgans controlavam os bancos e o Swift o setor de carnes. Os grandes capitalistas financiavam tanto o Partido Republicano quanto o Democrata. Eles interferiam então na política interna e externa do país. O Big Stick e a diplomacia do dólar. Com Theodore Roosevelt na presidência dos Estados Unidos, implementou-se uma política chamada de Big Stick, que consistia em basicamente falar com os latino-americanos tranquilamente, mas com um porrete na mão, com o intuito de que seus governantes interferissem quando sentissem seus interesses ameaçados. Essa política foi usada como, por exemplo, no Panamá, quando os Estados Unidos se interessou em controlar o transporte de mercadorias e pessoas do Atlântico ao Pacífico, ajudando assim o Panamá a serem livres da Colômbia na troca de abrirem esse canal atravessando o país pelos seus interesses econômicos. Simultâneo com o Big Stick, os Estados Unidos implementou a diplomacia do dólar, que era baseada na compra de favores dos políticos da América Latina para terem destreza e proveito econômico sobre as Américas. A Europa no século XIX. Com o impacto mundial da Revolução Industrial, gerou-se grandes mudanças atingindo a maneira de viver das pessoas, como por exemplo o aumento exponencial anômalo da população mundial, dobrando-a de tamanho, ocasionado pela modernização agrícola, baixa taxa de mortalidade infantil, avanço medicinal e o êxodo do campo para a cidade. Com esse grande crescimento e rápido da urbanização, vêm-se os diversos problemas de infraestrutura, como a falta de água, esgoto e de praças, ocasionando assim diversas doenças que atingiram principalmente os mais pobres, como citado na teoria reformista. O principal destaque para esses tempos foram os conflitos entre a burguesia e o proletariado, onde a burguesia se torna dona dos meios de produção, enquanto o proletariado dava seu trabalho na troca de salários, gerando assim vários conflitos entre essas classes, ocasionando 3 grandes teorias sobre o assunto. Doutrinas políticas e sociais do século XIX. O liberalismo. Essa teoria defende a igualdade de todos perante a lei, tanto na política quanto na economia e na liberdade de expressão, tendo por um dos criadores e defensores da ciência econômica, Adam Smith, relata que o mercado não precisa de interferência do Estado, e sim ele se autorregula sozinho, como uma mão invisível. Já o socialismo visa a distribuição igual de riqueza para a sociedade, sem a distinção por classes, ao contrário do liberalismo. Com base em um de seus principais pensadores, Karl Marx, origina-se assim o socialismo, utópico e científico. O anarquismo defende a ideia de que a sociedade se sustenta sem a intervenção do Estado, tendo como seu primeiro pensador o francês Pierre-Joseph Proudhon. Ao lado de cada uma das explicações, vemos imagens que representam cada uma das teorias. No liberalismo, a luta; no socialismo e no anarquismo, suas bandeiras. O socialismo utópico. Não satisfeitos com a grande desigualdade social que ocorria com os trabalhadores, 3 franceses elaboraram suas próprias teorias para remodelar o capitalismo, acreditando na transição para o comunismo. Saint-Simon propôs a troca dos reis, políticos e aristocratas pelos industriais e cientistas cristãos, retirando assim toda a individualidade que existia. Charles Fowler pensava em dividir a sociedade em grupos com 1.800 pessoas, onde cada uma trabalhasse no que quisesse, com a troca de mercadorias e que as sobras fossem divididas igualmente para quem realmente precisasse. Já Robert Owen mudou a carga horária dos funcionários de sua fábrica, construiu escolas para seus filhos e fez um armazém para vender as mercadorias com baixos preços para eles. O socialismo científico. Podendo ser chamada também de marxismo, essa teoria foi elaborada pelo filósofo Karl Marx, juntamente com seu companheiro Friedrich Engels, que diziam para o proletariado se unir e tomar o poder propondo uma ditadura do proletariado, que se estenderia até o término das desigualdades sociais.
Com os meios de produção sendo iguais para toda a sociedade e o fim das classes sociais, a luta acabaria e o Estado, que beneficiava poucos, simplesmente deixaria de existir. Passando por tudo isso, a ditadura acabaria, dando lugar para o comunismo. Não existiria mais nenhum tipo de desigualdade. Marx e Engels chamaram os trabalhadores para estabelecer o fim do capitalismo e o início do socialismo. Slide 16. O anarquismo. O pensamento anarquista surgiu na França com o político e filósofo Pierre Joseph. Segundo ele, a propriedade privada era um símbolo do capitalismo, e o Estado foi criado para controlar as vidas de pessoas e mantê-las presas ao capitalismo. Bom, o anarquismo, ele queria derrubar de vez o Estado. Não queria mais o Estado, ele queria uma sociedade igualitária e sem classes sociais. O anarquismo, ele vem do grego anarcos, valoriza uma sociedade igualitária e fraterna. Teve seu primeiro movimento no século XIX. Um outro grande pensador do anarquismo foi o russo Mikhail Bakunin. Para ele, era necessária uma revolução sangrenta que derrubasse o Estado de vez e implantasse um sistema político democrático direto, sem nenhuma liderança política ou intervenção do Estado. Revoluções na Europa no século XIX. Com a Revolução Francesa em 1789, a burguesia obteve conquistas, que se expandiram pela Europa nos tempos de Napoleão Bonaparte. Após a derrota de Napoleão, os representantes das nações vencedoras se reuniram no Congresso Viena e decidiram restaurar a monarquia absoluta, assegurar os privilégios da nobreza e reprimir as lutas da libertação na América. Slide 18. O caso francês. Com a queda de Napoleão Bonaparte, o rei Luís XVIII reassumiu prometendo direitos conquistados pelo povo francês, como a liberdade de expressão, de culto e igualdade perante a lei. O voto era baseado em rendas, onde poucas pessoas poderiam votar. Isso gerou disputa entre três grupos políticos, que foram os ultrasrealistas, os liberais constitucionalistas, os liberais radicais. Os ultrasrealistas defendiam a perspectiva absolutista e eram liderados por Artois, irmãos de Luís XVIII. Liberais constitucionalistas. Eles pretendiam a ampliação integral da Constituição e eram liderados por Guizot. Os liberais radicais defendiam a Revolução Francesa e faziam oposição à monarquia absolutista, e eram liderados por Lafayette. Slide 19. Os governos de Carlos e de Luís Felipe. Após a morte de Luís XVIII, seu irmão Carlos assumiu o trono francês. Ele mandou indenizar os nobres e os clérigos cujos seus bens foram confiscados na Revolução Francesa. Estabeleceu censura à imprensa e confiou a educação ao controle da igreja. Ele travou lutas liberais contra o absolutismo, que ficou conhecida como as Jornadas Gloriosas. Carlos foi derrotado e teve que ir embora da Inglaterra. A burguesia francesa conteve a pressão da República e ofereceu a coroa a Duque de Orleans, que era Luís Felipe. Luís Felipe facilitou a alta-burguesia, permitindo o controle da economia, como as minas de ferro, as ferrovias e os bancos. E o Estado sempre respondia com violência quando o povo pedia o direito ao voto. Slide 20. As lutas populares. Entre 1846 e 1847, uma forte crise econômica atingiu o governo de Luís Felipe, onde os camponeses tiveram péssimas colheitas, também teve aumento no preço dos alimentos e isso gerou a fome nas cidades. Também houve a queda no setor industrial e na produção, e o aumento do desemprego. Tudo isso provocou descontentamento entre bonapartistas, republicanos e socialistas, a se unirem em uma monarquia contra Luís Felipe, que foi liderada pelo Louis Blanc e Ledru Rollin. Eles lançaram uma campanha nacional pelo sufrágio universal masculino. Quando o governo tentou reprimir as manifestações republicanas e socialistas, estudantes, trabalhadores e políticos, quem for que saíram às ruas para obrigar Luís Felipe a fugir do país. O governo provisório assumiu o poder e imediatamente proclamou a Segunda República. Como imperador, Napoleão III, como ficou conhecido, Luís Bonaparte, incentivou a indústria e os transportes e investiu em obras públicas, conseguindo assim diminuir o desemprego. Com o apoio do exército, da igreja e do empresariado, exerceu um poder quase absoluto, mas buscou atrair também os trabalhadores, oferecendo-lhes assistência médica gratuita externamente.
Estendeu sua dominação sobre a Argélia e o Senegal, sobre a Síria, a Indochina e parte da China, e sobre o México. Para evitar a formação de um grande estado poderoso na fronteira, como a França, Napoleão lançou seu país em uma guerra contra a Prússia, mas foi vencido e preso. Formou-se então o novo governo que derrubou o Império e instalou a Terceira República. O novo governo francês, chefiado por Louis Adolphe Thiers, aceitou a paz humilhante imposta pelos prussianos, causando a revolta do povo de Paris, que tomou de assalto edifícios públicos, quartéis e a prefeitura. Thiers e seus auxiliares fugiram para Versalhes, palácio situado a 20 quilômetros de Paris. Em 28 de março de 1871, instalou-se a Comuna de Paris, um governo revolucionário socialista, eleito pelo voto universal e composto de 86 representantes, 25 dos quais operários. Esse governo tomou uma série de medidas populares. Medida número 1. Estabeleceu que os funcionários públicos poderiam ser destituídos caso não cumprissem suas obrigações. Medida número 2. Instituiu o ensino laico gratuito obrigatório. Medida número 3. Criou creches e jardins de infância para os filhos dos trabalhadores. Medida número 4. Permitiu que as fábricas abandonadas pelos seus proprietários fossem administradas por operários eleitos por seus pares. Medida número 5 e última, congelou os preços dos aluguéis e dos gêneros de primeira necessidade. No início do século XIX, o território onde hoje está localizada a Itália estava dividido em vários estados, reinos, educados, etc., subordinados em sua maioria ao domínio estrangeiro. Além disso, existiam povos com diferentes dialetos e culturas por todo o território italiano. Esses fatores tornavam mais difícil para seus habitantes perceberem-se como membros de uma nação. No Congresso de Viena, as nações vencedoras das guerras napoleônicas decidiram que a maior parte do território onde hoje é a Itália passaria a pertencer à Áustria. Ao redefinir o mapa europeu, o Congresso de Viena criou a Confederação Germânica, que era formada por 39 estados independentes, entre os quais a Áustria, a Prússia, principados e cidades livres. No início do século XIX, o maior obstáculo para o desenvolvimento do capitalismo na região era a existência de barreiras alfandegárias entre um estado e outro. Por isso, em 1874, criou-se o Zollverein, União Alfandegária que eliminou os impostos entre os diversos estados da Confederação Germânica, exceto a Áustria, que dessa forma foi isolada politicamente. Ao possibilitar a livre circulação de mercadorias, o Zollverein estimulou a economia alemã, o que, somado ao fim da servidão e à introdução de trabalho assalariado na agricultura, acelerou o desenvolvimento do capitalismo. Slide 27. A resistência indígena à conquista do Oeste. Durante o século XIX, os indígenas resistiram à conquista de suas terras. Mas com as armas modernas que havia sido desenvolvida durante a Guerra Civil, fez o extermínio mais rápido dos índios. O estopim, o porquê deste conflito, foi o ouro descoberto no território de Dakota, terra sagrada pelos Sioux e pelos Cheyennes. Essa terra ela era garantida pelo governo aos indígenas. Os Sioux decidiram enfrentar a cavalaria e muitos grupos indígenas apoiaram eles. Atacaram primeiro a base militar ao sul, na região do rio Little Bighorn, onde mataram o general Custer. Essa batalha de Little Bighorn ficou conhecida como Lastan, e Custer tornou-se um mártir da civilização norte-americana.